Lucas, no capítulo 1, verso 80. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus, Lucas, no capítulo 1, verso 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu publicamente em Israel. Se você acompanhar a palavra de Deus, houve um período, para você que acompanha a palavra de Deus, houve um período em que Deus, ele se calou. 400 anos, algumas pessoas dizem que 450 anos, o Senhor ficou em silêncio. Nem sempre quando Deus está em silêncio, quer dizer que Ele não está trabalhando. Muito pelo contrário, quando Deus está em silêncio, é porque Ele continua trabalhando. As maiores obras do Senhor, as maiores obras que Deus fez, Ele fez em silêncio. Talvez já tenha algum tempo que você não consegue ouvir a voz de Deus, mas eu tenho uma boa notícia para você: Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. A palavra de Deus vai falar desse homem, no qual nós acabamos de ler. O menino continuava crescendo, se fortificando. A palavra de Deus vai falar que esse menino, profetas do Antigo Testamento ousaram falar, profetizar sobre ele. A palavra de Deus vai falar que esse homem, Jesus chama esse homem de um dos maiores, quiçá o maior profeta que já existiu, João Batista. E é sobre ele que eu quero falar nessa noite. João Batista, a voz que clama no deserto. Diga comigo, a voz. Está muito fraco. A voz. Só as mulheres. A voz. Só os homens. A voz que clama no deserto. E a palavra de Deus, irmãos, vai falar, Jesus chama esse homem do maior profeta. Como pode João Batista ser maior do que Isaías? Como pode João Batista profetizar mais do que Elias, profetizar mais que Jeremias, profetizar mais do que Ezequiel, profetizar mais do que tantos profetas que passaram nessa terra? Mas Jesus, no entanto, diz: João Batista foi o maior. Sabe por quê? João Batista foi o maior, não porque ele profetizava, ou porque o volume de profecias foi maior do que de Isaías, porque ele profetizou mais, não, porque simplesmente João Batista, ele foi aquele que proclamou o Messias. João Batista foi aquele que ele não somente deu a profecia, entregou a profecia, mas tocou na profecia. Por isso ele foi chamado do maior de todos, João Batista, a voz que clama no deserto. E o nascimento de João Batista, ele é curioso, porque seus pais eram velhos, seus pais não podiam ter filhos, sua mãe era estéril. Como pode, pastor, como pode, irmão, um ser humano chegar diante de Deus, pedir algo, e parece que Deus está com seus ouvidos fechados, tampados? O sonho de Zacarias era ter um filho, o sonho de Isabel era ter um filho, e a palavra de Deus vai falar que os pais de João Batista, eles eram velhos, não podiam ter filhos. Dois problemas aqui, irmão: veinho e estéril. Aí eu te pergunto, mas por que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que reina, aquele que olha para mim, para você, e nós colocamos toda a nossa expectativa em Deus, por que Deus, por muitas vezes, nos permite a chegar no fundo do poço? Porque muitas vezes Deus nos permite a passar por situações? Porque Deus não tocou em Isabel quando ela ainda era nova?
Porque na velhice, porque Deus não tocou em Zacarias quando ele era novo, porque na velhice. Você quer saber por quê? Quantos querem saber por quê? Por quê? Pergunte para mim, por quê, pastor? Me ajuda a pregar. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com possibilidades. Se é possível para o homem, Deus não entra em ação. Se é possível para você, Deus não vai fazer. Se você pode fazer, Deus não vai colocar a sua mão. Se você pode colocar a sua mão, Deus não vai colocar a sua mão. Por isso que existem muitas pessoas que chegam ao extremo, porque é no extremo que elas conseguem depositar toda a sua confiança em Deus. Se João Batista, se os pais de João Batista fossem jovens, mas está muito fácil, tem todo o vigor, ela não é estéril. Mas o milagre é muito maior do que nós podemos pensar, imaginar. O milagre que Deus está fazendo na sua vida, uma mão levantada para receber, está além da sua expectativa, está além das probabilidades, está além da sua possibilidade. Porque é aí que Ele trabalha, irmão. Eu falava outro dia até mesmo nos propósitos, se você pode fazer, faça. Agora, se você não pode, coloque nas mãos do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Existe algo que você pode fazer, irmão? Tem gente aqui, está pedindo para Deus abrir as portas, mas não está correndo atrás, não está fazendo a sua parte. E aí Deus precisa colocar você numa encruzilhada, numa sinuca de bico, como o outro diz. E a palavra de Deus vai falar que João Batista vem nessas condições. Repare que desde o início, desde a sua concepção, ele já começa a passar por algumas coisas, sua família passa por algumas coisas. E a palavra de Deus vai falar que Zacarias é um sacerdote, ele vive no templo, ele trabalha no templo, ele é pai de João Batista. E um dia Zacarias está no templo e ele é sorteado. Sabe quando a sorte vem? Irmão, se você for para a palavra de Deus, muitas pessoas foram sorteadas. Jonas, quando foi lançado do barco, livro de Esther, você vai para tantas e tantas palavras, lá quando Jesus, ele é entregue, quando Jesus está numa cruz, as pessoas, elas tiram sorte para ver quem vai ficar com a capa, com a roupa de Jesus. Até nesses detalhes o Senhor, ele se preocupa. No joguinho de dado, no palitinho. O discípulo que ficou no lugar de Judas foi na sorte. Até se você estiver contando com a sorte, Deus pode te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que Zacarias então é sorteado a entrar no templo, a entrar no santo dos santos e acender o incensário. Uma glória poderosa. Quando ele então entra e ele vai acender uma luz muito maior do que a dele, porque às vezes a gente chega na casa de Deus com uma lâmpadazinha, com um foguinho muito pequeno, irmão. A chama que nós trazemos para a casa do Senhor é pequena. Nós não conseguimos mais sentir a presença de Deus, é muito raso. Provavelmente Zacarias está assim, uma chaminha pequena dentro do templo, dentro do culto. Quantas pessoas vêm até a casa do Senhor esperando, lá vão ter. Hoje eu estou nervoso, irmão. Como diz o pastor, quando estou nervoso, Deus me usa. Quantas vezes? Às vezes a gente está ministrando aqui, irmão, a pessoa está no celular, pregando, a pessoa está no celular, e a chama pequenininha, e Deus querendo falar, Deus querendo te usar. Quando ele vai acender, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor aparece para ele dentro do templo.
gloriosa. Ele se assusta, fica com medo. Meu Deus, o que é isso? Calma, Zacarias. Eu sou o anjo enviado de Deus, o mensageiro, venho trazer boas notícias. Não fique apavorado. Irmãos, tem gente que ora, pede. Quando Deus vai abençoar, fica apavorado. E aí Zacarias olha e fala, mas não pode ser. Quando a bênção vem, irmão, quantas pessoas não acreditam? Eu não sei se você acredita o que esse mensageiro está falando aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que tem promessa sobre a sua vida. Tem algo sobrenatural acontecendo. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual área da sua vida está estéril, você não consegue frutificar, mas há um mensageiro nessa noite aqui. Você pode pensar que é simplesmente o Marcelo ou o filho do pastor Moacir, mas tem algo de Deus sobre a sua vida nessa noite. E a palavra de Deus vai falar que ele fica apavorado. Como pode alguém ficar apavorado? Deus falando. E o anjo, Deus falando através do anjo, através do mensageiro, ele fala assim, olha Zacarias, você está sonhando em ter um filho? Eu quero te dizer que você vai ser pai. Sua esposa vai conceber. Já concebeu. No mundo espiritual já aconteceu. Não fique apavorado. Sabe qual é a resposta dele? Mas eu sou velho. Minha esposa é velha. Como quem diz, desse mato não sai mais coelho, não dá para fazer mais nada. Ela não pode ter filho, eu não posso ter filho, nós somos velhos. Como pode? Ora, pode porque Deus está falando que pode. Talvez falaram para você não pode, mas Deus está falando para você, pode. Como pode? Nesse momento o anjo olha para ele e fala assim, porque você duvidou. Você vai ficar, mudinho da Silva, caladinho. Sabe, irmão, não duvide das promessas de Deus sobre a sua vida. Não duvide das promessas de Deus que são ministradas através desse altar. Todas as vezes que alguém levantar as mãos e profetizar algo sobre a sua vida, realmente acredite no homem, na mulher de Deus que realmente fala aqui desse altar. O anjo olha para Zacarias e fala assim, até que se cumpra a profecia, você vai ficar sem falar. Como tem crente que duvida do poder de Deus. Quando você duvida do poder de Deus, Deus olha para você, cuidado, que Ele pode deixar você mudinho, até que se cumpra a profecia, para aprender. Zacarias teve que ficar mudo, irmão. Eu fico imaginando ele saindo do templo, querendo contar a experiência que ele teve com o anjo, querendo contar a experiência que ele teve com Deus, mas não podia, ele estava mudo. Quantas vezes nós não acreditamos no poder de Deus, e aí Deus tem que criar uma situação para te deixar calado, te leva ao extremo para te deixar calado, mudo. Deixa eu caminhar, a palavra de Deus vai falar que esse garoto então, esse menino, João Batista, ele é gerado. Isabel concebe o menino, e quando ele está com 8 dias, ele é levado ao templo para a circuncisão. E quando ele é levado ao templo, o sacerdote está lá. Como é que vai ser o nome? Aí pergunta para o pai não pode falar nada, porque está mudo. E então ele tem que perguntar para a mãe, como é que vai ser o nome? Aí ele fala assim, João, como que é o nome? Em hebraico, Yohanan. Ela fala assim, o nome dele é Yohanan. Tem algum João aqui? Tem nenhum João aqui? Não tem nenhum João aqui. No momento que ela fala assim, o nome dele é Yohanan. Em hebraico significa João. O sacerdote olha para ela e fala assim, como é que é? Como é que é o nome do garoto? Como é que é o nome do menino? Ela fala assim, João, que significa a graça de Deus. Tem alguém entendendo?
Tem alguém entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite? Mas não pode ser. O sacerdote, o religioso olha para ela e fala assim: mas não pode ser, nós não conhecemos um Deus da graça. Nosso Deus, nós conhecemos um Deus da lei, um Deus que pune, um Deus que não é misericordioso. Nós conhecemos um Deus no qual é muito difícil caminhar com esse Deus. E ela fala assim: mas através desse menino vocês vão conhecer um Deus de graça, um Deus que perdoa, um Deus misericordioso, um Deus que veio para salvar o mundo, toda a humanidade, o Deus de graça. Mas não pode ser o nome do pai. Vão perguntar para o pai então. O pai não pode falar. E aí o pai pede para uma tabuinha, porque ele quer escrever. Ele tem que escrever, porque ele não pode falar. Aí trazem a tabuinha para ele. Quando ele começa a escrever, João, Deus destrava a boca dele. E ele começa a profetizar sobre o menino, profetizar sobre a casa de Deus, profetizar sobre as pessoas. E ele fala: o nome do garoto vai ser João. Deus é graça. Deus tem graça para você. 3 pessoas entenderam: Deus tem graça para você. O homem fica mudo, irmão. Tem hora que nós vamos ficar mudo. Eu aprendo com essa história que nós temos que falar na hora certa. Tem gente que é bocudo demais, fala demais. Na hora que ele vai escrever, o Senhor destrava a língua dele. Ele começa a profetizar, começa a falar. E aí sabe o que acontece? Esse menino é levado para o deserto. Tem como colocar o versículo aqui de novo para mim, por favor? Lucas, no capítulo 1, verso 80. Eu começo a pregar agora. E o menino crescia e se revestia. Na minha tradução está assim: e o menino crescia e se fortalecia. Tem mais alguém aí que tem essa tradução? Se fortalecia. O menino crescia e se rebustecia, ou se fortalecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a todo Israel. Sabe o que eu aprendo nessa história? Só existe um lugar onde nós podemos crescer e fortalecer. Esse lugar chama... Tem alguém aqui? Só existe um lugar, irmão, onde você vai crescer e fortalecer. Esse lugar chama deserto. Ah, pastor, mas não tem um oásis no deserto, não tem um outro lugar. E Deus vai falar para você nessa noite: não. Não tem uma sala onde eu possa aprender, uma faculdade onde eu possa aprender melhor, de uma forma tranquila. Deus vai falar para você: não. Sabe por quê? Deserto é lugar de fortalecer. 3 pessoas acreditaram. Deserto é lugar de resistência. Sabe por quê? Muitas vezes nós vamos para o deserto, resistência, coragem. Sabe por quê? Deus não trabalha com crente mole, irmão. Deus não trabalha com crente mole. É por isso que muitas vezes Ele vai nos levar para o deserto. Mas o deserto, eu não entendo o deserto, irmãos. Quando você está passando pelo deserto, você não entende. Mas lá na frente nós vamos entender. As coisas começam a fazer sentido. Os desertos que vocês passaram, o deserto que você passou, no momento não fez muito sentido para você, mas lá na frente, eu estou falando besteira aqui. Lá na frente você começa a entender. Lá na frente você começa a perceber o porquê você passou por aquele deserto, o porquê você passou por aquela dificuldade.
E o menino então é levado para o deserto. Repare que João Batista, aquele escolhido por Deus, o profeta, depois de 450 anos que o Senhor não falava com nenhum profeta, o Senhor se calou. Deus resolve se revelar, Deus resolve usar um homem, esse homem chama João Batista, profeta do Senhor. Poderia morar em palácios, poderia estar na casa do rei, poderia estar no templo, poderia estar em tantos lugares, mas o menino cresceu e se fortaleceu no deserto. E a palavra de Deus é tão linda. Se você acompanhar a história de João Batista, você vai ver que no deserto ele cresceu, se fortaleceu, e existiam algumas características do menino. A primeira característica do menino, ele comia gafanhoto, irmão. Quem falou fel aí? Mel? Já vou chegar lá. Ele comia gafanhoto. Ele se alimentava de mel. Irmão, eu vou te falar, o gafanhoto que ele comia era amargo. Era como fel. Você já pensou? Eu tenho um filho de 7 anos e o outro que acabou de nascer tem 4 meses. Você já pensou eu chegar para os meus filhos e falar assim: filho, a partir de agora você vai comer gafanhoto. Papai vai fritar um gafanhotinho aqui para você, gafanhoto ao molho branco, gafanhoto ao molho vermelho, gafanhoto frito, gafanhoto ao bafo, gafanhoto desse jeito. Pai, mas por que o senhor quer que eu coma gafanhoto? Porque você é profeta. Mas é amargo. Calma. Você precisa se acostumar, os seus lábios, a sua boca precisa se acostumar. E a palavra de Deus vai falar que o garoto crescia e se fortalecia assim, irmão, comendo gafanhoto. O gosto era amargo. Talvez você esteja passando por um momento da tua vida que o gosto não está tão legal assim. A situação ela é amarga. Mas eu quero dizer para você que Deus está te preparando. Talvez você esteja passando por um dos maiores desertos da sua vida, e o gosto do deserto, irmão, não é tão agradável assim. Quando nós ingerimos aquele gafanhoto, aquela situação é indigesta. E a palavra vai falar que tinha o gafanhoto que era amargo, mas tinha um contraponto, que o irmão falou lá, muito bem. Quem que é o irmão? Aqui, ó, irmão, sabe tudo de Bíblia. Tinha o mel. Mas o mel do deserto não era esse mel bonitinho que nós temos lá no mercado Babalu, enlatado. Irmão, mel do deserto não é o mel de propaganda de televisão, que você pega aquele mel prontinho, docinho, e vem na sua boquinha. Porque nós somos uma geração assim, acostumada a receber o melzinho na chupeta. É por isso que é uma geração mole, é por isso que é uma geração que não busca, é uma geração que está distante do Senhor. Sabe por quê? Quando João Batista queria mel, ele tinha que buscar na colmeia. Irmão, e na colmeia, quem sabe o que tem na colmeia? Você colocaria a sua mão na colmeia, irmão? O que tem na colmeia? Você que está me assistindo aí, escreve alguma coisa aí, participa, irmão, desse culto. E aí a pessoa que está criando João Batista, a Bíblia não é clara, mas as histórias paralelas, livros paralelos vão falar. João Batista, Batistinha, você quer um melzinho? Não tem mel pronto aqui no deserto, você vai ter que ir lá buscar o mel. Mas como pode? Pode. Está vendo ali, ó? Você tem que colocar o braço. Irmão, para sentir o gosto maravilhoso do mel, tem que estar preparado para as picadas. João Batista olhava aquilo ali e ele falava assim: é aqui que eu tenho que colocar a mão, é aqui que eu tenho que colocar o braço.
não importa, não importam as lutas, não importam as picadas, não importa a dificuldade, eu quero o propósito, eu sei o que eu quero, eu vou colocar a mão no mel. Se você olhasse para os braços dele, o tanto de picada que tinha naquele braço, meu irmão. E hoje o crente, na primeira dificuldade, mas eu não vou colocar minha mão aí não, pastor, está difícil, essa situação, essas lutas, essas picadas. Sabe por quê que o Senhor levou João Batista para o deserto? Para preparar, irmão, porque quando ele começasse a abrir os seus lábios, quando ele começasse a profetizar, viriam os saduceus, os fariseus, viria o gosto amargo daqueles homens falar para João Batista, e ele iria olhar e ia falar assim: mais uma picadinha, eu estou preparado, deserto me forjou. Irmão, se você não tiver coragem de colocar as mãos na colmeia, você não vai sentir o gosto doce do mel, aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você fugir do seu problema, se você fugir das dificuldades, o nosso pastor tem pregado aqui, o nosso pastor tem falado neste lugar: meu irmão, a solução do problema está dentro do problema. Muitas vezes nós corremos do problema, porque nós não queremos colocar a mão, porque ali tem um ferrão desse tamanho, é picada. Se você sabe do seu propósito, quem sabe onde quer chegar, não fica olhando para as dificuldades, não fica olhando para os problemas, ele simplesmente, ele foca no objetivo, ele foca no propósito, em nome de Jesus. Existe uma outra característica no deserto. A primeira é gafanhoto, amargo. A outra é mel. Mas para eu pegar o mel, eu tenho que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem para renunciar. Tem que ter coragem para dizer não para o pecado. Tem que ter coragem para dizer não para tantas coisas. Tem que ter coragem para seguir no seu propósito. Se você não tiver coragem, você não vai sentir o gosto doce. Está sentindo um gostinho amargo? Está faltando coragem de colocar na mão aí. Resolve esse problema em nome de Jesus. Coragem. O menino estava sendo preparado. Uma característica do menino no deserto: ele não usava sandálias. Diga comigo, ele não usava sandálias. Esses dias eu fui para a praia, irmão, 3 segundos com os pés na areia. Aqui não é o sol escaldante do deserto, já foi o suficiente para queimar tudo por baixo. Agora você imagina o dia inteiro com os pés no deserto, areia do deserto. Deus estava preparando aqueles pés, casca grossa, couro grosso, pés grosso, em nome de Jesus. Sabe por quê? Tem muita gente com pé mole dentro da igreja, irmão. Aqui eu não piso, este lugar aqui, não, está muito difícil, essa palavra não entrou no meu coração, esse pastor está pregando besteira. Quanto não criar casca, aos teus pés, Deus está te preparando, irmão, em nome de Jesus. Está queimando, a areia do deserto está queimando, é porque Ele quer te preparar, e Ele está preparando, meu irmão, em nome de Jesus. Que difícil é queimar os pezinhos na areia, é muito difícil, mas Deus não trabalha com crente frouxo, Deus trabalha com crente corajoso, crente de raça, sangue bom. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está neste lugar, só tem sangue bom aqui, raça boa, boinas verdes. Uma característica do menino no deserto: a roupa que ele usava não era um terno bonito igual dos nossos diáconos. A roupa que ele usava era pele, couro de camelo. Aquilo era pesado, irmão.
Você já imaginou num sol escaldante, dessa grossura, pesado? E ali ele estava mandando um recado, porque o camelo é considerado um animal hostil, e o povo estava vivendo de uma maneira complicada, um povo hostil. E ali ele estava falando: olha, camelo, muitas vezes ele fica sem água, por muitos dias. Se precisar eu fico sem água também, mas essa água aí, mas eu não fico sem a água que jorra para a vida eterna. Eu crio resistência dessa água aí. Secou, Israel secou, Jerusalém está seca. Eu posso até ficar sem água, essa água, mas a água que jorra da fonte da vida, essa água vocês precisam. E ele estava mandando um recado. Aí chega um momento que ele está preparado, ele está pronto. Deixa eu caminhar aqui, irmão. Ele está pronto. E alguém fala para ele, olha para ele e fala assim: João, está na hora de você ir lá para o templo. Ele se fortaleceu no deserto, mas chegou a hora de ir para o templo. E quando ele chega no templo, está todo mundo de terninho, de linho fino, roupinha, sandalinha, está todo mundo bonitinho. Mas ele percebe que os profetas do templo, eles profetizam, mas a sua profecia cai nos pés. Os profetas do templo, eles são bonitos por fora, mas por dentro são podres. Ele começa a perceber assim que há uma briga dentro do templo, para quem profetiza mais, quem quer aparecer mais. Há uma briga dentro do templo, porque todo mundo está querendo aparecer. E João olha para aqueles homens e fala assim: esse aqui não é o meu lugar. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Irmãos, eu estou com saudade de chegar numa igreja, num culto como esse, e ver pessoas cheias do poder de Deus. Eu estou com saudade de começar um culto e não ter hora para acabar. Tem gente que já ficou preocupada aí. Quantos querem ficar aqui até meia-noite? Diga amém. Vocês ficam aí que eu vou jantar, como diz o pastor. Quando eu era pequenininho lá em Paranaguá, eu lembro, meu pai conta essa história, mas eu lembro perfeitamente. Culto de oração, as pessoas chegavam e dobravam seus joelhos e oravam. O pastor queria começar o culto e tinha um sininho assim, irmão. Tem alguém que pegou essa época de ter um sininho na igreja? Pegou, irmão? Isso é só os antigos. Mas eu lembro disso. O pastor ficava batendo assim no sininho: irmãos, pelo amor de Deus, precisamos começar o culto, irmão, vocês não param de orar. Que saudade, irmão. Que saudade. E João olha aqueles homens passando um por cima do outro, querendo tomar o lugar do outro. O culto era tudo a mesma coisa. João olha para aqueles homens e fala assim: quer saber, eu vou lá para o deserto, que eu tenho unção. João é a voz. João vai para o deserto e ele começa a pensar: se eu tenho unção, eu não preciso ficar no mesmo lugar que todo mundo, eu não preciso ser igual a todo mundo. Eu tenho a diferença na minha vida, eu tenho unção. Quando você tem unção, você trabalha na unção. Quando você não tem unção, você caminha na unção. Quando tem unção, não importa o lugar que te colocaram, me tiraram deste lugar, me levaram para outro lugar, mas você tem unção, você foi realmente, você cresceu, você se fortificou e Deus está com você. João vai para o deserto, aproximadamente 20 quilômetros de onde todo mundo está. Ele se preparou e voltou para o deserto. Ele sabia o que ele tinha passado. Ele sabia que agora ele estava forte. Ele sabia todas as vezes que ele teve que experimentar o gosto amargo do gafanhoto.
todas as vezes que ele teve que levar uma picada de abelha, assim como você sabe, todas as dificuldades que vocês já passaram, o Espírito Santo de Deus está trazendo à tua memória, todas as vezes que você realmente passou por uma luta, passou por uma dificuldade, todas as vezes que Deus te levou ao extremo, e você hoje, você sabe quem você é. E a palavra de Deus vai falar que João chega no deserto. Não tem ninguém, não tem fama, não tem glória, não tem um painel bonito como esse, não tem um microfone para amplificar a sua voz. E João vai chegar no deserto, não tem ninguém, e ele começa a gritar: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, no deserto. Assim diz o Senhor. Surianda labaxira e canta labaxira. Assim diz o Senhor. Isaías profetizou, Malaquias profetizou, tantos homens de Deus profetizaram. Antes de João se chamar João, antes de João ser chamado profeta, antes de Jesus falar que ele era o maior dos profetas, a palavra de Deus o chamava a voz que clama no deserto. Deus quer te levantar como uma voz que clama no deserto. Está difícil? Seja uma voz que clama no deserto. Está complicada a situação, irmão, você não está vendo saída? Seja a voz. Sabe por que João era a voz? João é a voz que clama no deserto, porque lá em Jerusalém, todo mundo falava a mesma coisa, eram as mesmas pregações, os mesmos louvores, as mesmas pessoas, era de boca para fora, as pessoas estavam podres, mas não João. João foi preparado, ele foi para o deserto e começava a pregar, e ele começava a proclamar, e a mensagem de João era indigesta, irmão. Raça de víbora, assim diz o Senhor, arrependam-te, arrependa-te. Irmão, eu não queria participar desse culto de João. Você queria participar desse culto? Pensou, João, que você é o pecador, sua raça de víbora, você tem que se arrepender. E quanto mais ele falava, mais as pessoas se aproximavam. Quanto mais ele falava, mais as pessoas se aproximavam. Assim diz o Senhor. Estava todo mundo no delay, estava todo mundo na repetição, mas a mensagem de João era verdadeira. Quando Deus olhar para você, lá naquela luta, lá naquela dificuldade, irmão, seja a voz. Não fique no meio da multidão, em nome de Jesus. João era autêntico. Quanto mais ele falava, mais as pessoas se aproximavam. Não tinha instrumento nenhum, não tinha nada, irmão. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha YouTube, não tinha nada. Aproximadamente 20 mil pessoas no deserto. Nós estamos no meio de um deserto. Nós nunca passamos por um deserto como esse. E Deus está falando para você nessa noite: seja a voz que clama no deserto. Tua família está precisando que você seja a voz. Lá no teu trabalho, você é a voz que clama naquele lugar, em nome de Jesus. Lá onde você trabalha, em nome de Jesus, tem gente querendo ouvir. Agora se prepara, porque tem de tudo. Quando João pregava, a mensagem dele era tão maravilhosa que ele arrebatava multidões. Os fariseus iam ouvir o que João falava, mas eles iam ouvir não para se converter, para atacar pedra. Só que João estava calejado. É mais um fariseu, é mais uma picada. Os saduceus iam ouvir o que João falava.
mas ele estava acostumado com o amargo. Sabe, irmão, quando você ver aquela dificuldade, que você possa ser o profeta de Deus naquele lugar, na sua casa. Tem pessoas precisando ouvir aquilo que está no seu coração. E aí as pessoas começam a bater nas costas de João, falar: João, você é o cara, olha quantas pessoas aqui. O verdadeiro profeta, ele sabe quem ele é. O verdadeiro profeta não fica inflamado com os elogios. O verdadeiro profeta, ele sabe se colocar no seu lugar. E as pessoas começaram a olhar para João e falar assim: você é o Messias, você só pode ser o Messias. Olha como você fala, olha como você é bom nas suas palavras, todo mundo vem ouvir o que você diz. Mas João olha e ele fala assim: não, eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. Bom, se vocês acham que eu sou bom, vocês não podem imaginar aquele que está vindo depois de mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Os saduceus vão ouvir o que João fala. E a mensagem dele é tão simples, e é tão objetiva, é tão social, que as pessoas começam a perguntar. Um soldado romano olha para ele e fala assim: João, como que eu faço para ir para o céu? Como eu faço, João, para realmente estar com esse Deus? E aí ele fala assim: é simples, não aceite suborno, não aceite acusação falsa. Só aqui você já vê que um monte de gente não vai para o céu. Os acusadores. E aí as pessoas começam a entender o que ele fala. Aí alguém pergunta assim: tá, João, mas o que mais é preciso fazer para entrar no reino dos céus? E a mensagem dele é tão simples que ele fala assim: olha, se você tem uma capa, fique com ela. Mas se você tem duas capas, uma, dê para o seu irmão. Isso quer dizer o seguinte, que não é pecado, irmão, você ter 10 sapatos, 10 tênis. O pecado é você ter 10 e não compartilhar um com o seu irmão, não ter a humildade de perguntar para o seu irmão como você está. Essa é a mensagem, esse é o verdadeiro reino, é o amor. E aí João começa a falar. É muito simples. Porque quando você compartilha com o seu irmão, você faz com que ele não tenha inveja de você, que ele não te roube, que ele não te mate. E assim você não vai enviar muitas pessoas para o inferno. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. Chega de ser religioso. Tem muita gente aqui, muita gente que vem participar de um culto, pessoas religiosas. Essas pessoas eram completamente religiosas. Deus não quer religiosos. A palavra de Deus é tão linda, é tão maravilhosa. João começa então a fazer a diferença na vida das pessoas. Ele começa a perceber que a religião, estou falando de religião para vocês, que a religião, ela na época de Jesus, naquela época de João, ela era o seguinte: as pessoas eram santas, suas casas eram santas. Então se ela comprasse um copo como esse aqui, não poderia colocar esse copo dentro de casa. Eu vou lá no mercado, vou lá em qualquer lugar, eu compro um copo. E a religião falava assim: olha, você não pode colocar esse copo que é imundo, nunca foi usado, dentro da sua casa que é santa. Você comprou um prato, você não pode colocar esse prato dentro da sua casa, porque esse copo está imundo. Esse copo precisa ser santificado. Se você comprar um talher, não coloque dentro da sua casa, porque esse talher está imundo. E aí João começa a perceber o seguinte: que as pessoas que santificavam o copo, elas santificavam o copo,
mas com as suas mãos cheias de sangue, pegavam naquele copo. Elas pegavam o talher, santificavam. E sabe como que santificava? Deixa eu explicar para você, você vai aprender algo nessa noite. Eles pegavam aquilo, aquele utensílio, já estou partindo para o final. Diga graças a Deus. Ele pegava aquele utensílio e mergulhava. O que ele fazia? Na tradição judaica, isso quer dizer mikver, mergulhar. Só que não era qualquer mergulho, tinha que ser numa água corrente. Então eles pegavam aqueles utensílios e mergulhavam. E aí, teoricamente, eles santificavam e colocavam dentro de casa. Pegava aquele prato, mergulhava e santificava e colocava dentro de casa. Aquele garfo, aquele talher, mergulhava, santificava. Aí João começa a perceber, mas espera aí, vocês estão santificando coisas, quando na verdade vocês estão impuros, vocês estão imundos. Aí João olha para todo mundo e fala assim: ei, quem precisa ser santificado, quem precisa mergulhar são vocês, seu bando de pecadores, fariseus, saduceus, raça de víbora. E aí João começa a mergulhar todo mundo, santificar todo mundo. Ele começa a fazer, e ele começa a falar assim: vocês precisam se arrepender, vocês precisam santificar. João era um revolucionário, irmão. Por isso que ele foi chamado, antes de qualquer coisa, a voz que clama, a voz que ecoa, a voz